Oi. Mais uma vez, bom dia a toda a igreja. Confesso que já fiz pregações nervoso, mas hoje fui pego de surpresa porque o pregador que foi convidado, infelizmente, faltou. E apesar de ter havido vários contatos, não obtivemos a resposta dele. Então eu vou procurar levar aos irmãos alguns conhecimentos que, como eu disse na lição da escola sabatina, o mundo ignora. Muitos, infelizmente, ainda hoje, ignoram a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo era divino ou humano? A grande maioria tem na dúvida de que tudo que Jesus Cristo fez na terra, como ser humano, para mostrar a cada um de nós que somos capazes de sermos iguais a Ele, semelhantes ao nosso Jesus Cristo. Muitos duvidam de que tudo que Ele fez como ser humano, Ele não fez como ser humano, mas sim como divino. Mas já existem aqueles que duvidam que Jesus Cristo era divino. Espero que aqui não tenha ninguém que duvide da divindade de Jesus Cristo. Há algumas religiões que duvidam. Aqui nós podemos citar aqui, os testemunhas de Jeová, os judeus, povo de Deus, duvidam da divindade de Cristo. Isso me deixou meio que pasmo, porque os judeus eram o povo que era tido como o povo de Deus, Então, nosso estudo agora, nós vamos fazer 5 perguntas e tentar respondê-las de acordo com o que a Bíblia nos mostra. Primeiro, quem é Jesus? Quem é Jesus? A nossa leitura inicial está lá em João 10. Dez, 22, a partir do versículo 22. Vocês vão ver que não só agora, mas mesmo na época em que Cristo esteve nessa terra, mostrou suas qualidades, mostrou o porquê que ele veio aqui, e existia essa dúvida. Então, quem é Jesus? Convido os irmãos a, quando encontrar, baixar nossas frontes e orar a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai eterno, Pai de amor. Aqui está teu servo, Pai, buscando obedecer aquilo que lhe foi designado nessa manhã. Buscando levar a teus filhos e a mim também o conhecimento de quem foi Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, qual é a sua importância na nossa vida, por que devemos tê-lo como divino. Pai querido, aberta está a tua palavra, que ela possa falar aos nossos ouvidos e esclarecer o porquê da existência e da vinda do teu filho a esse mundo. Obrigado por tudo, fica conosco nesse momento. Nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Durante a festa da dedicação em Jerusalém, Cristo foi interrogado. A palavra de Deus nos diz o seguinte: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se és tu o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome do Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque vós não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.
judeus tinham dúvida de que o Cristo, que Jesus, o Nazareno, era o Cristo prometido por Deus. Mas eles tinham dúvida de que ele era o Cristo. E a sua divindade? Né? Será que Jesus era divino? A palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar por meio de seus profetas. Então, se Jesus Cristo era divino, ele foi enviado do céu. Se ele foi enviado do céu, foi uma promessa de Deus, como eu já disse. Deus não deixou que o povo ficasse às cegas, querendo saber quando ele viria, nem quem seria ele. Um exemplo disso nós podemos achar no livro de Isaías, 7,14. Agora, para fazer essa comparação, nós precisamos ler também Mateus 1, 21 e 23. Vamos abrir aí Mateus 1, 21 e 23. Como eu disse, se Deus era divino, se Jesus Cristo era divino, ele veio enviado dos céus. Né? Mateus 1, 21 e 23. Essa foi a promessa feita, certo? Nos diz o seguinte. Todos acharam? Mateus 1, 21 a 23 nos diz: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta? Isaías. Certo? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus, a figura divina, agora se encarnava e estava na terra, conosco. E quem foi que fez a profecia? Isaías 7,14. Olha o que diz Isaías 7,14. Vocês viram o texto aí de Mateus? Alonso? Alô? Bom, o texto de Mateus dizia que a virgem daria luz a um filho. Né? Isaías já tinha previsto. Olha aí. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. Se cumpriu lá em Mateus 1, 21 a 23. Uma promessa de Deus. Como duvidar que Jesus Cristo era divino? Certo? Mas nós temos outra. Em Mateus 2, 6, tem outro cumprimento de mais uma promessa. Mateus 2, 6. Quem aqui acredita ou tem o preconceito de que no Bom Jardim, no Pirambu, Serve Luz, existem boas pessoas, pessoas capacitadas? O preconceito quanto a localidades, quanto a cidade, quanto a recintos, não vem de hoje não. O preconceito vem desde o começo do mundo. Certo? E a cidade que Jesus Cristo nasceu, não ficou fora disso. 2,6. Em Belém da Judéia, responderam eles. Isso aqui eram os magos que iam à busca de Cristo. E quando passaram por Herodes, Herodes quis saber onde Cristo nasceria. Eles disseram: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá,
porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mais uma vez se cumpria a promessa, né? Mais uma vez se mostrava que Cristo veio da parte de Deus, que Cristo, o Jesus aqui que andou conosco na terra, que pisou na terra empoeirada, que curou, que salvou, não era um impostor, ele veio dos céus. Miqueias 5:2 nos diz isso. Miqueias 5:2, os pequenos profetas, logo ali perto de Daniel, por ali assim. Oséias, Joel, Miqueias 5:2. Olha, todos esses profetas viveram na terra bem antes de Cristo. E se cumpriu em cada um nele a promessa feita em Amós. Deus não deixaria ninguém alheio a tudo que ele tinha por fazer. Oséias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias não só previu o local do nascimento de Cristo, ele provou que Cristo existia desde a antiguidade. Tudo que se foi feito, tudo que se fez, foi feito por Jesus Cristo, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, como duvidar da divindade de Cristo? Infelizmente o povo busca desculpa para não seguir a palavra de Deus. O povo vive de uma forma que o que lhe agrada é o que lhe apraz. Eu tenho prazer naquilo que eu quero. Eu tenho prazer em discutir a divindade de Cristo. Eu tenho prazer em discutir que Cristo esteve na terra. E nessa dúvida que Satanás tenta impetrar na cabeça dos seres humanos, a humanidade se destroça, né? Um escritor, não diz aqui a nacionalidade dele, mas pelo nome deve ser inglês, George MacDowell, escreveu no livro Evidências que Exigem um Veredito, o seguinte pensamento: as profecias messiânicas foram acidentalmente ou coincidentemente cumpridas em Jesus Cristo. A humanidade tende ainda, de modo cético, a crer que tudo o que aconteceu com Cristo em relação ao que foi proferido na palavra de Deus no Antigo Testamento foi uma coisa acidental. Mas eu vou ler para vocês também aqui algumas perspectivas de que isso aconteceria. Algumas probabilidades, segundo cálculos matemáticos. Segundo as probabilidades científicas, as chances de qualquer ser humano, até o momento, cumprir uma seleção, ou pelo menos 8 dessas profecias, ou seja, das profecias que anunciaram Cristo como um ser divino enviado por Deus, que coincidiram do Novo Testamento com o Antigo Testamento, pelo menos 8 delas, né? Se considerássemos 48 profecias, se fizéssemos 48 profecias, 8 delas, né, de apenas 1 em 10 elevado à 17ª potência. De 48, 1 em 10, para coincidir, teria que ser elevado à 17ª potência em termos de probabilidade. Considerando... a hipótese seria, então, praticamente de 1 em 10 elevado a 157 potências, se considerássemos as 61 profecias. Das 61 profecias de Cristo como divindade, vindo do céu, para estar conosco aqui na terra, com a missão de nos salvar, de nos redimir do pecado, a 157ª potência, elevada à potência, a quarta potência seria
de que uma entre 10 seria acertada das 61. Então, como acreditar que tudo o que aconteceu com Cristo, a vinda dele, a sua morte, as curas que ele fez, tudo previsto na Bíblia, no Antigo Testamento, agora era uma coincidência, agora era um acidente. Satanás, ele trabalha para que o mundo despreze o Antigo Testamento. Como nós vimos na lição da escola sabatina, se acreditarmos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, temos uma base sólida para acreditar na existência de Deus. Se acreditarmos nas profecias do Antigo Testamento, temos uma base sólida para aceitar Cristo como o divino pastor enviado por Deus a esse mundo. Então, quem é Jesus? Jesus, a resposta está, é o Filho de Deus prometido à humanidade para que nós fôssemos salvos do pecado e o céu fosse abrir-se novamente para cada um de nós. Certo? Qual sua principal obra na terra? O que é que Cristo veio fazer na terra? Cristo teve uma principal obra. Mateus 1:21, nós lemos ainda agora, diz que ele salvará o seu povo do pecado. Certo? João 3:17. João 3,17, o que é que nos diz? João 3,17. A humanidade insiste em julgar o seu semelhante. A humanidade insiste em ocupar a cadeira de juiz da qual Deus não colocou ninguém. Ninguém nesse mundo foi colocado como juiz para julgar quem quer que seja. Mas, infelizmente, muitas vezes nós, na nossa ignorância, para rebater esse tipo de atitude, dizemos que a vida é nossa e ninguém tem nada a ver com isso. A vida é nossa, aparentemente, porque ela é emprestada por Deus a nós e cabe a nós cuidar dela. Olha o que João 3,17 nos diz. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual a principal missão de Jesus Cristo nessa terra? Não foi julgar a mim e a você. Não foi julgar os fariseus. Não foi julgar o povo que lhe crucificou. Não foi julgar a modernidade do mundo. Mas a missão principal de Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O que é que se havia perdido? Havia se perdido a vida eterna, quando se cometeu o pecado no jardim do Éden. Ah, irmão, mas nós não temos a vida eterna. Temos. Essa vida foi prometida a cada um de nós. Nesse mundo não, aqui é passageiro. Até por uma bênção divina. Você imagine nós vivermos eternamente com um câncer. Imagine vivermos eternamente sofrendo dores de cabeça, dores lombares, porque tudo isso é fruto do pecado, certo? Nós, na verdade, somos cadáveres ambulantes. Está lá em Gênesis, no livro de Gênesis, quando Cristo disse a Eva que não pecasse, ele disse, certamente morrerás. E a morte está em cada um de nós. É duro ouvir isso? É, mas é a realidade. Nós começamos a morrer a partir do momento que nascemos. A morte está em cada um de nós. Quando o pecado se impetrou no mundo, a morte entrou no ser humano. E nós somos cadáveres ambulantes. Todos nós estamos destinados a morrer um dia. Caso Cristo não volte antes e resgate para ele aqueles que estarão vivos com as mãos prontas para ser recebido por ele. Né? Mas a morte é uma constante em nossa vida. Então a principal obra de Jesus foi salvar o homem.
Ao pecar, o homem perdeu a eternidade e tornou-se um cadáver ambulante, como eu lhe disse. Não existe saída ou salvação para o ser humano sem Jesus Cristo. Não tem. Outra prerrogativa de Cristo é que Ele é a própria vida. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, a vida está em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós temos a vida eterna. Ele nos deu essa prerrogativa. Cristo, ele se esvaziou da divindade dele, né? Vamos ler aí Filipenses 2, 5 a 7. Filipenses, no Novo Testamento. 2, 5 a 7. A Bíblia ela é programada de um jeito tão interessante que os livros Enses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses são todos juntos para facilitar o encontro. Filipenses 2, 5 a 7. E aqui nos mostra mais uma vez que devemos ser a semelhança de Cristo. Certo? Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aqui prova a humanidade de Cristo. Ele era Deus, divino, vindo dos céus. Mas ele não se fez, não utilizou dessa divindade para subsistir aqui na terra. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Como eu disse no começo, Cristo é divino, mas é humano. Mas era humano, mas esteve aqui como humano. O Deus eterno que se fez carne e habitou entre os seres humanos para que pudesse salvar a vida, para salvar a raça caída, não é outro senão o Senhor Jesus, filho de José e Maria, gerado pelo poder de Deus e do Espírito Santo. Para isso que ele veio ao mundo, para salvar. Essa foi a principal função de Jesus Cristo nesse mundo. Quer você ser salvo? Aceite a Cristo como seu Redentor. Quer você ser salvo? Aceite a Cristo na sua vida, coloque Ele em primeiro lugar em tudo. Nós já vimos muito aqui, mas aqui faz outra pergunta. Como Jesus veio à Terra? Gênesis 3,15 anuncia isso. Como Jesus veio à Terra? Gênesis 3,15. Esse aqui foi outra promessa que se cumpriu. Foi outra particularidade a Cristo que se cumpriu. Certo? Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isso aqui foram as palavras de Deus à serpente. Quem era o descendente? A serpente, peraí. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre o diabo e a mulher. É interessante nesse versículo que geralmente quando se fala em relação à humanidade, se usa o termo homem. Quando se vai falar em termos mundiais, se usa o termo homem. Os homens fizeram isso, os homens fizeram aquilo. Mas quando Cristo falou da inimizade entre Satanás e a humanidade, ele usou a mulher. Entre ti e a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher aqui representava a igreja. Representa a igreja. E Deus pôs a inimizade entre Satanás e a igreja. Certo? E entre a descendência dela, que era Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Então, como Jesus veio à Terra? Ele veio como um descendente da verdadeira religião, que é o temor a Deus, certo?
A vinda do Salvador do mundo, logo após o pecado de Adão, e o Senhor apresentou ao casal o plano da salvação. Uma mulher daria luz a um menino, que nós lemos em Isaías 7,14. Esse menino viria de descendência real de Davi, segundo a carne. Voltando aqui, as tentativas de Satanás de separar a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, aqui diz que Cristo veio da geração de Davi. Certo? A geração de Davi passou, um dos componentes da geração de Davi foi me ajudem, a prostituta que escondeu Raabe. Raabe fez parte dessa descendência. Certo? Se o Novo Testamento tivesse de ser separado do Antigo, essa geração não seria descrita. Raabe não teria existido. As muralhas de Jericó não teriam caído. E as muralhas de Jericó caíram pelo milagre divino. Elas não teriam caído porque o povo rodeou as muralhas 7 vezes. Elas não teriam caído porque o povo gritou. Ela caiu porque estava previsto por Deus. Certo? Não existe como separar Antigo do Novo Testamento. A vinda de Cristo, como ser divino e humano, está toda citada no Antigo Testamento por 61 previsões, como eu li anteriormente. O Santo e Eterno Deus tornou-se carne. Está lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia nos diz isso, está lá. Certo? Carne de pecado como a nossa, para se compadecer do homem pecador, porque ele passou por todos os caminhos da terra, todas as tentações, e não pecou. Ele veio à terra, terra de pecado, terra de pecadores, passou por tudo que nós passamos, mas não pecou. Pergunto, se Cristo não pecou, nós que pecamos, estamos perdidos? Ele passou tudo isso para mostrar que nós temos um advogado que passou por tudo isso aqui sem pecado, mas compreende a cada um de nós. Compreende o meu erro e o seu. Aceita você e eu com todos os defeitos que temos. Aceita-nos como filhos amados. Por isso ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Diante disso, mais uma pergunta. Quantos deuses há? Pergunta simples. Todos nós sabemos. Mas vamos para as evidências. A palavra único. Vamos ler Deuteronômio 6,4. Quinto livro do Antigo Testamento. Deuteronômio 6,4. 6, 4. Está aí a resposta mais clara do que essa nós não temos. Outro dia eu debati com um cidadão na internet sobre o sábado. E ele queria que eu mostrasse uma evidência de que o sábado era o sinal de entre Deus e o homem. Mas ele não aceitava Jeremias 20:12. Onde diz que Deus que o sábado é o selo, é o sinal entre Deus e o homem. Ele não aceitava. Aí eu fui para Jeremias 20:20. E outro dia, no nosso pequeno grupo, a irmã Socorro citou um sobre que também mostra, né? Fora esses, que infelizmente eu não que eu não conhecesse, que eu já li a Bíblia 3 vezes, era para me conhecer, mas não atinei para isso. Certo? E eu debati com ele. E muitos debatem sobre a existência de Deus e a sua personalidade única. 6:9 diz assim, aliás, 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único.
é o único Senhor. Somente a Ele adorarás e prestarás culto. O mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Infelizmente o mundo tem. O mundo tem a mortos como deuses. Os discípulos, os padres que se destacaram, as pessoas que, segundo o mundo, fizeram milagres, o dinheiro, os passatempos diversos, as festas. O mundo tem outros deuses, mas deuses que não subsistem à eternidade. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem e escultura do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Então não temos a quem adorar senão ao único Deus, né? A palavra único em questão em hebraico é shad. Esta palavra tem significado plural. Espera aí, se é único, por que é plural? Se o Deus é único, por que a palavra em hebraico é plural? Isto é, há mais de uma pessoa envolvida aí. Veremos o uso dessa palavra em dois textos. Gênesis 2:24. Claro que aqui na nossa Bíblia não vai estar escrito em hebraico, mas olha o significado plural dela. 2:24. Um casal é uma pessoa só? Posso formar um casal só com um homem? Ou só com uma mulher? O que é que diz aqui? A palavra shad foi escrita aqui nesse texto, no hebraico. 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. Essa mesma palavra shad é usada para Deus, certo? Ela é usada para Deus em Deuteronômio 6, também 6 e 4. Deuteronômio 6, 4. Essa mesma palavra é shad, agora no singular. Não, ainda no plural é 6, 4. 6, 4. Não, aqui está no singular, é shad. A mesma palavra que foi usada para o casal, no plural, agora é usada para Deus. Nós lemos há pouco. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Uma palavra usada no plural e no singular. Graças a Deus a língua portuguesa não tem isso. Porque senão muita gente cairia em prova de faculdade e colégio e tudo mais. Ah, coloca aí shad, onde você acha que é plural e onde você acha que é singular. Mas para Deus, essa palavra foi usada. Ele foi usada para simbolizar o casal, o homem e a mulher como uma só carne, e foi usada para Deus como sendo um ser único. Outra pergunta. Quem é Deus? Quem é Deus? A tradução do Novo Mundo, Bíblias das Testemunhas de Jeová, diz em Isaías 43, 10, 11, que antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim não haverá outro. Eu é que sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Certo? Salmos 23, 1, o que diz? Salmos 23, 1. Bem no centro da Bíblia, Salmos 23, 1. Essa tradução aí, como eu li, é dos Testemunhos de Jeová, certo? 23, 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.
Os testemunhas de Jeová, que não acreditam na divindade de Cristo, eles botam: Jeová é o meu pastor e nada me faltará. Né? Então quem é Deus? Deus é Jeová? Com certeza. O mesmo sentido aqui diz aqui: o Senhor é meu pastor. Só há um Senhor. A ninguém devemos tratar de Senhor, senão ao próprio Deus. Claro, Senhor é um pronome de tratamento aqui na terra que deve ser usado como respeito às pessoas mais velhas, às pessoas de uma posição social, digamos assim, não que elas tenham mais valor do que nós. Não se considera inferior a nenhuma pessoa por posição social. Mas a posição que ela ocupa nos remete a usar o termo Senhor. E o Senhor, o Senhor aqui é Deus. Certo? Próprio Cristo, mostrando ser esse Senhor, lá em João 10:11, e eu li esse texto hoje de manhã, porque faz parte do meu ano bíblico, está aqui marcado, 10:11, diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem foi que deu a vida por mim e por você? Jesus Cristo. Mas Ele também é o Deus que devemos adorar. Ele é o Deus único. Certo? Ele próprio disse: eu sou o bom pastor. Quando nós lemos no texto inicial, lá em Mateus, né, os escribas e fariseus estavam em dúvida. Diz logo quem é tu, não deixa a gente pensando, não deixa a gente ausente de um fato concreto de que estamos diante do Cristo. Cristo, por várias vezes, disse a ele quem era. Quarta-feira, meu filho lendo, fazendo a leitura bíblica, o Gabriel, e eu estou imensamente grato a Deus por isso. Ele leu o texto em que Cristo diz que, quando os apóstolos perguntam a Cristo por que ele falava por parábola, e ele explica a parábola do semeador aos discípulos, e ele diz que a vós outros é explicado, mas a eles falo por parábola para que, ouvindo, não ouçam, e nem compreendam, para que não sejam salvos. Aí meu filho perguntou: pai, Jesus não queria que esse povo fosse salvo, não? E eu fui atrás dessa resposta. Pensei até em procurar o pastor André, mas não consegui. Fui atrás dessa resposta. E é simples. Cristo reconheceu naquele povo, um povo que não fazia questão de saber como se salvar. Eles estavam ali por curiosidade. Eles estavam ali simplesmente para ocupar um lugar nos bancos, não, porque ali eram morros, era onde ele pregava de um barco. Mas estavam ali simplesmente por curiosidade. Não tinham o menor interesse em seguir a Jesus Cristo. Não tinham o menor interesse em dispensar a Jesus Cristo todo o seu tempo. Os discípulos, nós sabemos, eles perguntaram: e nós, Senhor, que deixamos tudo e te seguimos? Eles deixaram tudo e seguiram a Cristo. Cristo não via naquele povo, que ele falava por parábola, alguém digno de ter o entendimento necessário, como João Batista disse, para fugir da fúria vindoura. Né? Então quem é Deus? Deus é o único ser. Em 1 João 5:21 nós vamos dar a nossa última leitura e a resposta definitiva. 1 João 5:21. Quem é Deus? Primeiro João 5:21. Aliás, 5:20. (5:20) 20 e 21.
Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é Deus? Deus é o próprio Jesus Cristo. Deus é a vida eterna. Deus é o caminho, é a verdade. Deus é a vida. Nós não somos obrigados a morrer eternamente. Nós não fomos condenados a morrer eternamente. Deus providenciou para que o homem tivesse vida eterna, já desde o jardim do Éden. Mas o homem rejeitou, se deixou iludir pela história de Satanás. Deus deu ao homem, como deu aos anjos, o livre-arbítrio, mas ele também não deu ao homem o direito de escolher o errado. Ele permitiu, porque ele não obriga ninguém. Nós, hoje, temos a graça de as portas dos céus estar abertas por nós, pelo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não joguemos isso fora. Não desperdicemos um sacrifício feito pelo Filho amado de Deus por cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar, que façamos desse conhecimento uma regra de vida e que tenhamos sempre Cristo no coração. Certo? Eu queria terminar com um hino, com Cristo no meu coração. Marcelo, procura pelo nome, por favor, eu não decorei, né? Com Cristo no meu coração. Queria convidar os irmãos a ficarmos de pé e cantarmos esse hino, e que ele possa habitar realmente nos nossos corações e nas nossas mentes, e que façamos dele um caminho a seguir para alcançarmos a vida eterna. Esse é meu pedido, a minha oração, e desde já agradecemos a Deus pela morte de seu Filho amado na cruz do Calvário. Cristo possa ser nossa esperança, possa ser nossa alegria, e Ele será se tiver Ele no nosso coração. Que mudança gloriosa em mim se operou, com Cristo no meu coração. Minha alma alcançou luz que muito buscou, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração, alegria sem par vem meu ser inundar. Com Cristo no meu coração, já deixei de vaguear pelas sendas do mal. Com Cristo no meu coração, e meus muitos pecados fui logo entregar. Com Cristo no meu coração, Com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração, alegria sem par vem meu ser inundar. Com Cristo no meu coração.
Saindo daqui hoje com Cristo no coração, que mantenhamos Ele vivo na nossa vida, no dia a dia, para que nosso coração seja inundado de paz e de esperança, e um dia possamos estar com Ele nas mansões celestiais. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, porque o dia o Senhor enviou esperança a esse mundo. Um dia o Senhor enviou teu Filho amado para derramar seu sangue na cruz do Calvário e lavar-nos do pecado e assim abrir as portas do céu a cada um de nós. Obrigado, Pai, porque não somos obrigados a viver para a morte, mas sim para uma vida eterna ao teu lado. Pai querido, obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor deixou tua palavra para que nos guiasse e enviou teus santos profetas para que não tivéssemos dúvida de que o Filho amado que o Senhor enviou a essa terra era verdadeiramente aquele proclamado nas tuas escrituras. Pai querido, leva-nos agora em paz aos nossos lares, abençoa cada família aqui representada, a cada coração individualmente, que possa te ter em primeiro lugar em tudo na sua vida, que possa ser inundado com a alegria de que Cristo vive em nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez, nós te pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém.